Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Aníbal Azevedo. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 22 do módulo 10, correspondendo aí à parte 5. E agora a gente vai dar continuidade então ao que foi desenvolvido na aula 21, tá? Se você não viu a aula 21, vai aparecer um card aqui em cima, dá uma olhadinha lá. Eu copiei o código lá da aula 21, tá pessoal? Então vai estar na descrição do vídeo também, tá certo? Depois vocês podem pegar o código e aproveitar e tentar construir em cima dele como eu vou fazer agora, tá? Uma dica é que você pode sempre, deixa eu mostrar aqui para vocês, você pode sempre aproveitar o código com você, se ele tiver compartilhado com você, você pode vir aqui em arquivo e salvar uma cópia no Drive e automaticamente ele já salva para você o código correspondente, tá? Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou ter que carregar tudo que eu já tinha feito lá na aula 21, que era uma série de dados relativos ao município. Então aqui eu tinha o ID e o nome dos municípios. Nesse outro arquivo aqui eu tinha um arquivo do Google Drive, tá certo? Que tinha uma característica que eu gostaria de associar aos municípios do estado de São Paulo. E aqui tem tanto o nome do município quanto o ID do IBGE e a característica que eu quero associar a cada município. Aqui eu fiz um merge entre os nomes dos municípios que eu puxei do IBGE e os códigos com a característica, né? Então eu fiz uma fusão de dados, eu coloquei tudo isso numa única tabela. Depois eu peguei lá do IBGE, né, do serviço lá da API, né, do serviço do IBGE, a georreferência, o JSON, né? Então tem um arquivo que é um dicionário de dicionários que é o JSON, tá certo? E esse arquivo tem também informações de contorno dos municípios do estado de São Paulo, tá? Isso tudo está bem explicado e detalhado nas aulas anteriores, tá, pessoal? Então, depois disso, o que eu fiz? Esse arquivo, que é um dicionário de dicionários, está colocado numa variável local aqui do nosso Google Colab. E essa variável local eu adicionei uma característica nesse arquivo que era, dentro do lado de propriedades, eu coloquei, além do código de área, né, eu coloquei a informação da nossa tabela lá que eu puxei, que eu criei para cada município. Tá? Então eu verifico para cada município se dentro daquela tabela que tem o código de área e a característica que eu forneci, se está compatível, né, com o que está no JSON, no dicionário de dicionários que está nessa variável. E se tiver compatível, se tiver ok, ele fala ok, então esse aqui é o município que eu estou olhando na tabela, pode ir lá na tabela, pega o índice da tabela, que está com todas as características dos municípios, né? Então, por exemplo, ele vai nessa tabela aqui, vai pegar esse índice, vai falar, olha, para esse índice aqui, qual que é a característica associada ao município? Aquele município é essa. E ele vai colocar isso nessa variável, que é um dicionário de dicionários, que é o municípios JSON, tá? E como resultado final, só para mostrar aqui, porque a gente foi bem sucedido, eu peguei aqui o primeiro município, e mostrei que lá no campo propriedades dele ele tem um novo campo chamado isdel, que tem um valor lá, que é um número real, tá? É um número com casas decimais. Enfim, aí agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui, eu tinha carregado lá na aula 21, que era o nosso mapa, só que só aparecia uma única cor. E aí a questão agora que a gente vai resolver nessa aula, qual que é? Eu quero que, dependendo do valor daquela característica que está associada àquele município, o município seja preenchido com uma cor diferente, tá certo? Então, para fazer isso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, aqui está, preenche todo mundo com amarelo, né? Mas ao invés de fazer isso, eu vou colocar uma condição, um if, para falar o seguinte, olha, se aquele campo de propriedades da variável x, que na verdade, aqui na função lambda, corresponde ao dado contido na variável municípios JSON, tá? Então, se essa variável tiver um campo properties, lá no campo properties, tiver dentro do campo isdel, né, tiver o valor menor que 0,30, por exemplo, né? Então, nesse caso, eu vou pintar de amarelo, tá? O meu município, com o preenchimento do meu município. Tá? Else, então agora vem a parte importante. Else, se não, né?
Eu poderia pintar aqui, ao invés de yellow, vamos botar light green, tá? Vou botar algumas cores aqui, pessoal, só para a gente ter, enfim, alguma coisa, alguma coloração e ficar interessante, tá? Então aqui, a partir if 030, se o x, ou seja, o que está contido lá no campo properties desse nosso arquivo, né? Que é um gel.json, e dentro desse campo eu tenho isDel. Então aqui, opa, às vezes a navegação não é muito boa aqui, né? Vamos lá, ó. Então aqui, ó, isDel 035. Vamos botar 040, pronto. Então agora o que acontece? Eu estou estabelecendo aqui, pessoal, faixas de valores a partir das quais eu vou ter preenchimentos, vou preencher com cores diferentes, né? Os nossos municípios, tá, pessoal? Então aqui, ó, 040. Então, eu estou colocando aqui 3 cores light green. E aqui eu estou estabelecendo quais são as faixas de valores para cada caso, tá? E obviamente eu posso ficar aqui colocando diversas faixas de valores e cores correspondentes. Só que, enfim, eu vou fazer aqui só o suficiente para a gente ver as possibilidades, tá, pessoal? Então, para finalizar aqui, eu tenho um else white, tá? Por que white? Porque se eu tiver fora da faixa de valores ali que eu estabeleci, eu vou pintar com uma cor neutra ali. Vou dizer, olha, aqui eu não tenho... Claro que eu tenho informação, tá? Mas enfim. Então é só para a gente ver aqui, pessoal, como é que vai ficar o nosso mapa. Tá vendo? Ó? Então aqui você vai já reparar que você tem uma série de cores, tá? Aqui você pode ligar ou desligar. E se tiver fora da faixa, ele obviamente vai pintar com outra cor, tá? Isso aqui, pessoal, ó, tá vendo? Aqui tem vermelhinho, se eu der um zoom menos, ó, tem alguns municípios aqui com vermelhinho, tá? O problema disso aqui, na verdade, é que não ficou muito bonito, né? Não deu um contraste em relação ao mapa, né? Ficou uma coisa assim sem muito contraste. Então, usar essa forma para colorir o mapa, usando a informação dentro de um arquivo JSON, não é muito interessante. Eu posso, na verdade, melhorar isso, esse contraste, esse destaque. Tá? Aqui a gente já está vendo que eu estou conseguindo fazer um controle em função do valor da característica que está associada àquele município. Eu já consigo fazer uma coloração, uma correspondência de coloração, né? Mas eu quero aumentar esse contraste, tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal, para a gente melhorar o nosso mapa, né? Para a gente ter um contraste melhor aqui. Eu vou, então, mostrar na próxima aula como é que eu posso customizar a nossa escala de cores e o nosso mapa de uma outra forma, de forma a ter um contraste melhor, a ter uma visualização melhor no mapa cloroplético. Tá legal? Então agradeço a atenção de vocês, não esqueça de curtir, de compartilhar. E na próxima aula, pessoal, vou mostrar alguns truques que vão ajudar a dar um realce, a ficar mais bonito esse mapa cloroplético. Embora a gente já esteja começando a colocar cores para cada característica, para o valor de cada característica de cada município, isso ainda não está muito bom. Então a gente vai melhorar isso e vocês vão ver como é que vai ficar bonito o nosso mapa na próxima aula. Tá certo? Obrigado e até a próxima aula então, pessoal. Tchau.